Sejam bem-vindos ao Seminário de Alcoólicos Anônimos para alunos de medicina e profissionais da área de saúde. Primeiramente, agradecer a presença de todos aqui, nesse horário, de meio da tarde, dia de semana, e aí eu entendo o interesse, das pessoas que estão aqui para prestigiar esse evento. Meu nome é Ana Café, eu sou psicóloga, e vou estar aqui fazendo os convites e a honra da casa, por Alcoólicos Anônimos, realizando esse encontro. E aí eu queria convidar, para compor a nossa mesa, a doutora Tânia Viana, que faz parte, é médica da Faculdade Souza Marques e faz parte do ambulatório de saúde mental, onde eu acredito que eles trabalhem com a formação, com a capacitação de muitos alunos de medicina, e a gente tem um desejo muito grande que cada dia mais alunos estejam capacitados em torno dessa doença que é a dependência química, que é o alcoolismo. Eu assisto, o doutor Zé Mauro está ali sentado, essa luta dele há anos, querendo levar uma inserção maior da cadeira de dependência química no currículo de medicina, de psicologia, de pedagogia, de serviço social, Por isso é tão meritoso ver Alcoólicos Anônimos fazendo isso, que muitas instituições de ensino deveriam estar fazendo. E aí chamar agora Dr. Marcelo Orofino, querido colega psicólogo também, que vem atuando nessa área da dependência química. Eu não posso dizer há quantos anos, porque ele fez uma plástica agora, ele é mais antigo que eu. Nisso, dorme no formol, que é psicólogo clínico, terapeuta sistêmico, como eu já falei, ele trabalha muitos anos com dependência química, tem muito para trazer para a gente. Que bom que vocês estão aqui, podendo ajudar na compreensão disso, E o doutor Mário Romano, que eu fiquei conhecendo hoje, que com certeza será um grande parceiro de AA, que vem falar da psiquiatria da infância e da adolescência, e eu acho que é uma coisa assim, de alguns anos atrás, eu dizia que eu não falava de dependência química na infância e na adolescência, que a gente falava de uma possibilidade de uma doença em progressão, e infelizmente hoje a gente já vai falar de quadros instalados, já de alcoolismo e dependência em adolescentes. Então, e uma preocupação grande que eu não sei se tem profissionais de informação da área médica ou médicos, a gente entender quais são as doenças da infância que predispõem tanto ao desenvolvimento das dependências, doutor Mário? Então, assim, cada expositor vai ter 20 minutos para apresentar o conteúdo do qual vai falar, mas antes eu gostaria de pedir, a gente tem um pequeno filme para apresentar para vocês. Seu jeito de beber destruiu suas relações de amizade e te tornou solitário? Nós sabemos que sim. Conheça uma forma de resgatar uma vida com qualidade e feliz. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Esse filme ele vem sendo apresentado, no intervalo da novela das 9. Eu acho que isso é uma grande conquista de Alcoólicos Anônimos, ganhar esse espaço para levar informação, e a gente sabe, o quanto que a mídia é importante na conscientização de pessoas que têm uma ideia muito distorcida do que seria essa doença, E eu queria ler o preâmbulo de Alcoólicos Anônimos para vocês, para quem não conhece. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver o seu problema comum e ajudarem outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para se tornar membro é o desejo de parar de beber.
Para ser membro de AA, não há necessidade de se pagar taxas nem mensalidades. Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligado a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem combate quaisquer causas. Nosso propósito primordial é mantermos-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. E aí tem mais um filme para a gente passar para vocês sobre Alcoólicos Anônimos, um pouco da história, né, de como é que começa essa irmandade, né, que hoje nós que somos profissionais da área de saúde, né, tem a consciência de que é o programa que mais mantém dependentes em recuperação, que promove a recuperação e tem a manutenção. Alcoólicos Anônimos surgiu em 1935 na cidade de Akron, Ohio, nos Estados Unidos. A partir do encontro entre dois alcoólicos, um parado de beber e outro ainda em desesperado uso de bebidas alcoólicas. Em maio daquele ano, Bill W., corretor da Bolsa de Valores de Nova York, após anos de sofrimento, hospitalizações, internações e recaídas, estava sóbrio há 5 meses. Durante esse período, tinha praticado princípios aprendidos num grupo religioso, levando bêbados das ruas para sua própria casa, a fim de tentar resgatá-los. Não teve sucesso com nenhum deles, mas aconteceu uma coisa muito importante para ele. O trabalho com os bêbados manteve Bill sóbrio todo esse tempo. Já na cidade de Akron, a trabalho, frustrado pelo insucesso da viagem, Bill sentiu forte compulsão para beber, vendo o bar do hotel. Por outro lado, não queria mais perder a sobriedade. Depois de ligar para pastores e padres da cidade, pedindo para conversar com outro bêbado, a fim de não voltar a beber, conseguiu marcar um encontro com o Dr. Bob, médico local. O Dr. Bob concedeu-lhe 15 minutos, porque não estava disposto a se expor perante um estranho e acreditava que ninguém mais poderia ajudá-lo. Para sua surpresa, Bill explicou que a intenção era pedir ajuda e não ajudar. Conversaram por 6 horas, dando início a um vínculo e a uma prática que levaram à criação do modelo de recuperação de alcoólicos anônimos. Bill compartilhou com Bob tudo o que tinha lhe acontecido, que tinha aprendido sobre seu modo de beber e tudo o que vinha fazendo para manter-se sóbrio. Explicou por que considerava alcoolismo doença e logo convenceu o médico Dr. Bob. Depois dessa experiência, Bill e Bob procuraram um terceiro bêbado em Akron, em seguida o quarto e assim por diante. Em 1937, já havia cerca de 100 alcoólicos sóbrios em 2 grupos nas 2 cidades, os quais assumiram a empreitada de sistematizar seu método num livro que permitisse alcançar bebedores problema em quaisquer regiões e com quaisquer características. Assim, em 1939, foi lançado o livro Alcoólicos Anônimos. A partir daí, nossa obra se expandiu. Atualmente, a AA está presente em 186 países, contando com aproximadamente 120 mil grupos no mundo. O livro Alcoólicos Anônimos já vendeu mais de 35 milhões de exemplares, tendo sido traduzido para mais de 60 idiomas e dialetos. No Brasil, estamos presentes desde 1947, contando hoje com aproximadamente 5 mil grupos e 11 mil reuniões semanais em todas as regiões do país. Já estou há bem algumas 24 horas sóbrio, graças a essa sala de ar. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolverem seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA,
Não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, a nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia. Não apoia nem combate quaisquer causas. Não se dedica a pesquisas sobre alcoolismo, tratamento médico ou psiquiátrico, assistência social ou material, mas tendo adotado uma política de cooperação sem afiliação com outras organizações dedicadas ao problema do alcoolismo. Nosso propósito primordial é mantermos-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançar a sobriedade. Em nossa experiência pessoal e coletiva, o beber descontrolado funciona como uma doença física, mental e espiritual progressiva e incurável, que pode levar à morte prematura ou à loucura, quando não é detida. Alcoólicos Anônimos contam com a cooperação de milhares de não-alcoólicos que chamamos de amigos de AA, na medicina, justiça, comunicação, assistência social, educação, empresas e outras áreas utilizam sua credibilidade profissional para direcionar possíveis alcoólicos aos grupos de AA. Realmente eu vi que a bebida, no meu caso, para mim, tem um problema da doença do alcoolismo, é um problema fatal, vamos dizer assim, né? E que eu precisava realmente sair daquela forma de vida que eu estava. Alcoólicos Anônimos pode ser descrito como um modelo de recuperação do alcoolismo, por meio do qual os membros ajudam-se mutuamente, compartilhando suas experiências do alcoolismo ativo e da sua vida já em recuperação. Os chamados 12 passos são sugeridos para serem praticados e também oferecidos a potenciais novos membros como simples sugestões. Os 12 passos funcionam como um roteiro para se construir uma nova vida. Cheguei aqui no dia 31 de julho de 2017, completamente arrasada, completamente no fundo do poço, como a gente fala, né? Eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou avó, né? Porque eu parei de beber, porque senão eu não era nada disso. E antes eu não era nada disso, né? Para ser membro de AA, basta o desejo de parar de beber. Toda e qualquer pessoa é bem-vinda, não importa a situação social, idade, religião, orientação sexual ou qualquer outra condição. O membro de AA se fortalece compartilhando suas experiências com qualquer pessoa interessada. Não divulgamos nossos nomes completos nem rostos nos meios de comunicação. Não identificamos outros membros de AA a quem não é da Irmandade para encorajar quem quiser ser membro, protegendo seu anonimato. Se você tem problema com a bebida, fique conosco. Se apenas conhece quem tem o problema, leve adiante essas informações. Alcoólicos Anônimos agradece e fica sempre à sua disposição. É isso, né? E eu entendo, né, que a doutora Tânia vai falar sobre a importância da relação médico-paciente na atenção integral à saúde do portador. Marcelo vai falar da importância do papel da família na recuperação. Doutor Mário sobre psiquiatria da infância e adolescência e geral com enfoque comunitário. Mas, enquanto profissional da área de saúde mental, eu sempre deixo bem claro que nós oferecemos tratamento. Alcoólicos Anônimos oferece recuperação. É um programa para a vida toda. E eu vou dar a palavra para a doutora Tânia. Primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, né? Essa nossa parceria da Escola de Medicina Souza Marques, aqui do Rio de Janeiro. Essa parceria a gente já tem há mais de 10 anos, né? Com os Alcoólicos Anônimos. E por que dessa parceria? Porque a gente, trabalhando no ambulatório de saúde mental, com os alunos que estão prestes a se formar, né, como médicos generalistas, de um modo geral, apesar de eles já escolherem
Às vezes já escolhe no primeiro ano querendo saber o que vai fazer. Né? Ah, você é neurocirurgião, você é dermato, você isso, você aquilo, e ao longo do curso eles vão mudando. Né? Mas, de qualquer forma, a importância que tem para esses nossos alunos passarem 4 semanas, são apenas 4 semanas que eles ficam com a gente nesse nosso internato de saúde mental, que faz parte do internato também de medicina social, é um internato obrigatório. Tem algum aluno de medicina aqui, só para eu saber? No momento, não. Tá. Então, esses alunos no 6º ano, eles ficam com a gente durante 4 semanas, né? E aí a gente oferece para eles algumas opções, algumas propostas do que é saúde mental para além do atendimento psiquiátrico. Né? Não é um internato em psiquiatria, é um internato em saúde mental. Né? Então, o quanto é importante que, durante esse pouco tempo que eles ficam com a gente, uma das coisas que a gente oferece há 10 anos é exatamente essa parceria com a AA. Então, nós temos um grupo de AA, como o nosso ambulatório fica no Itaiangá, na Barra da Tijuca. A gente tem uma parceria com o grupo da Igreja São Bartolomeu, que é perto do nosso ambulatório. Agora, há 10 anos, a gente ia na Barrinha. Alguém falou para mim, vai voltar na Barrinha, que agora está em outro local. Né? Então, a importância para esses alunos de conhecerem o trabalho do AA, porque no curso de medicina, o que a gente aprende de alcoolismo é cirrose, varizes de esôfago, né? Fase praticamente terminal. Olha-se muito pouco para a pessoa. E essa é uma questão muito séria, que a gente vem cada vez trabalhando mais, que é a questão de uma formação humanística na medicina. Não sei se ele apresentou aqui. Eu posso ficar em pé? Né? Eu autorizo. Obrigada. Só para eu poder... Então, assim, só explicando, né, eu sou professora, minha formação é médica, eu sou também terapeuta comunitária, integrativa sistêmica, acabei de conhecer um colega que está em formação também. Né? E as nossas rodas de terapia comunitária, de uma certa forma, elas têm uma inspiração muito grande nesse modelo do AA. Né? Então, eu trabalho na disciplina de psicologia médica, no internato de saúde mental e também no departamento de apoio psicopedagógico, dando suporte aos alunos de medicina. Né? Porque o que a gente tem percebido cada vez mais é que os alunos de medicina estão adoecendo emocionalmente. Né? Ou, pelo menos, estão manifestando mais isso. E também estão procurando mais ajuda. Né? Então, próximo, por favor. E aí a gente observa, eu não vou ficar lendo tudo, mas o que a gente observa? Que a importância da gente, como profissional de saúde, em especial o médico, de ter um olhar para a pessoa e não para a doença, e não para o sintoma. Né? O sintoma pode falar, e fala muita coisa para a gente, do ponto de vista emocional. Determinadas queixas elas são tão claras de que o adoecimento daquela pessoa tem muito mais a ver com o seu emocional do que com o seu orgânico. E, na roda de terapia comunitária, a gente usa muito esse dito popular que fala que, quando a boca cala, o corpo fala, e, quando a boca fala, o corpo sara. Então, a importância que o profissional médico tem de ouvir o que o paciente tem a dizer. Mas, hoje em dia, parece que assim, né? 2 minutos... Tem até pesquisa que fala que, com 3 minutos que o paciente está falando, ele já vai te dar muita informação, mas a gente não deixa ele falar. Né? Às vezes, com 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, a gente já está interferindo numa fala que poderia, com 3 minutos, nos dar muito mais dados da saúde física e emocional dessa pessoa. Pode passar o próximo, por favor. Então, essa relação médico-paciente é o que a gente mais batalha desde o primeiro ano da formação médica, que é a coisa mais importante que existe. Eu posso ter um conhecimento técnico, teórico, maravilhoso, mas se eu não tiver uma forma de estar junto dessa pessoa, de escutar, não vai adiantar. Né? A medicina é definida como ciência e arte, a arte de curar. E, para a gente trazer uma
uma formação humanística, é muito importante que a gente use recursos da arte, da literatura, da música, né, da poesia, da escultura. A gente tem como mestra principal Nise da Silveira, né, que trabalhou e tem um legado maravilhoso, que é o Museu do Inconsciente, trabalhando com arte, com esses pacientes com transtornos psiquiátricos. Mas a gente pode trabalhar com arte o tempo inteiro, principalmente com os alunos, né? A humanização na medicina, ela precisa do reconhecimento da necessidade de uma sensibilidade maior em relação ao sofrimento do paciente, né? E quando a gente fala de sofrimento, eu não estou falando só de dor física, né? Existe uma diferença entre o illness e disease. Disease é a doença orgânica. Illness é como o paciente interpreta, elabora e lida com o adoecimento dele, seja ele físico ou emocional. A nova imagem do profissional, e é muito importante nessa nossa formação médica, que a gente siga as diretrizes curriculares do MEC, que falam da formação de um médico humanista, né, de um médico com visão social, de um médico preocupado não só com o bem-estar físico, mas também emocional e social, que olhe para os determinantes sociais da saúde. Então, todo esse aparato, né, que precisa ser trabalhado desde o primeiro ano da formação. E aí a gente chega no 6º ano, né, com essa nova imagem do profissional, olhando para a promoção da saúde, considerando o paciente na sua integralidade. Tá? Eu não vou ficar lendo, senão vai demorar mais, né? Pode passar o próximo, por favor. Então, o comportamento profissional do médico, ele deve incorporar os cuidados ao sofrimento, possível que, às vezes, é divergente do modelo clínico, né? Muitas vezes, a paciente senta, fala, faz 1 milhão de queixas e o médico tenta encaixar numa doença, num adoecimento, numa síndrome, em alguma coisa, e não tem, porque aquele sofrimento é individual, é daquele indivíduo, daquele ser humano. É estabelecer uma relação empática. A gente fala o tempo inteiro de empatia, 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 desde o primeiro ano. E, às vezes, eles chegam no 6º ano e eles dizem: agora é que eu entendi o que é empatia, quando eles participam de uma consulta psiquiátrica, quando eles participam da roda de terapia comunitária ou de um atendimento individual psicoterápico. Aí é que cai a ficha, como eles dizem: professor, agora que eu entendi aquele negócio que vocês falavam de empatia lá no primeiro ano, agora que foi que eu entendi do que se trata. Tá? Então, a relevância atual dessa discussão se dá em decorrência das novas bases legais de qualidade de assistência e os debates da formação do médico. Então, a minha fala aqui é muito em função de que médico é esse que a gente está querendo formar. É um médico que só saiba dar diagnóstico e pedir exames complementares ultrassofisticados, ou é a da tecnologia do afeto, a tecnologia da escuta qualificada, da escuta ativa, né, do olho no olho? Hoje em dia, a gente tem, a maioria dos consultórios, a pessoa fica olhando para a tela, não olha para o paciente, né? Então, a tecnologia é importantíssima, a gente sabe disso, mas ela é necessária, mas não é suficiente para a gente construir uma boa relação médico-paciente e, a partir disso, um bom profissional. Próximo, por favor. E aí as dificuldades que aparecem, né, que aparecem já no início, principalmente quando eles começam a ir para a prática, em torno do 3º ano, quando eles começam a lidar mais diretamente com o paciente, com comprometimentos mais sérios, que é quando eles vão para os hospitais para começar a aprender a fazer uma história clínica do paciente, né? Então, a incompreensão por parte do médico das palavras utilizadas pelo paciente para expressar a dor dele. Nem sempre ele vai dizer: está doendo, é aqui, eu sinto um birimbolo, uma coisa aqui no pescoço, que é uma fala muito especial dele de explicar como é que é o sintoma que ele está sentindo, e que, às vezes, o médico não dá muita atenção, ele quer uma coisa mais objetiva, né? Falta ou dificuldade de transmitir informações adequadas ao paciente. Quando a gente fala em mediquês, dificilmente o paciente vai compreender. A gente tem que traduzir aquilo que a gente está querendo dizer para o paciente, principalmente nós que trabalhamos numa instituição que presta um atendimento, é uma unidade escola, e que temos pacientes que não vão entender se eu ficar falando da síndrome disso, daquilo. Tem que ter uma tradução lógica para o que ele está falando.
falta, dificuldade do paciente da adesão do tratamento. Se eu não tenho uma boa relação médico-paciente, o paciente não adere. Aquele doutor passou um monte de remédio, uma receita linda, mas ele sai do consultório, ou não entende o que está escrito, ou não entendeu. O tratamento ele tem que ser compartilhado. A gente sempre fala da corresponsabilidade no tratamento. O indivíduo tem que ser envolvido naquilo. Se eu, de cima para baixo, determino, o senhor vai tomar isso, isso e isso, e acabou, é muito mais difícil para ele aderir. Ele precisa entender. Né? E, na relação médico-paciente, o primeiro grande remédio, digamos assim, como diz Balint, né? O primeiro grande remédio e a primeira grande droga iatrogênica é o profissional de saúde. A insensibilidade para conhecer a realidade do paciente, ouvir as queixas, encontrar aquilo que eu falei. Se em 3 minutos deixasse ele falar, ele te entregava um monte de coisa, mas a gente não deixa, infelizmente. Próximo. A formação é orientada para os aspectos, né, que se refere à anatomia, fisiologia, patologia, e esquecendo a história da pessoa doente. O apoio moral, psicológico. Se essa pessoa que está ali na sua frente tem uma rede de apoio. A gente fala muito sobre isso. Né? Com quem você conversa, quem pode te ajudar. Então, a importância de você entender melhor o contexto daquele paciente. Ele, quando está sentado ali na minha frente, ele não está sozinho. Ele está com as suas memórias, né, com as suas crenças, com os seus valores, com a sua ancestralidade. Tudo isso está ali, sentado na minha frente. E, se eu não olho para isso, eu não estabeleço uma boa relação médico-paciente. Tá? Construção do vínculo, que é fundamental, né? E construção do vínculo não só do médico com o paciente, mas que começa lá atrás, a construção do professor com o aluno. Tá? E a demanda que exige as mudanças. Né? A gente está o tempo inteiro pensando em novas metodologias, que a gente chama de metodologias ativas de ensino, para que esse aluno não fique sentado passivamente ouvindo, mas que ele seja parte do processo do aprendizado. Próximo. Eu acho que a gente... Então, assim, o porquê de tudo isso, essa introdução toda, porque que, né, a nossa parceria com os Alcoólicos Anônimos ela foi uma experiência transformadora para os alunos. A gente tem, em média, 20 alunos a cada rodízio da gente. Isso desde 2013. Então, vocês imaginam que, por aí, na nossa formação pela Souza Marques, já tem mais de 1.000 alunos que estiveram, em algum momento, em contato com a AA. Né? E eles gostam muito. Eu vou passar mais rápido, porque eu acho que já está faltando 5 minutos só. Tá. Então, tá bom. Então, isso aqui foi... A gente ia lá no Grupo Barrinha, eu levava os alunos uma quarta-feira de manhã, e a gente assistia a roda do CTO, do Comitê Trabalhando com o Outro, que era sempre muito gratificante escutar todas aquelas histórias, eles se mobilizavam muito, inclusive situações que aconteceram de aluno que já estão no 6º ano, vão se formar, vão fazer a festa de formatura. E teve uma aluna em especial, uma aluna muito, muito gracinha, e que ela refez a relação com o pai dela, que estava afastada já tinha um bom tempo, e que ela não sabia se ela iria convidá-lo para a formatura ou não. E, a partir do encontro do AA, pelo fato do pai dela ser um portador do alcoolismo, ela se afastou dele, e, depois disso, ela veio falar para mim que ela tinha refeito a relação com o pai. Então, assim, o quanto foi importante para eles, não só do ponto de vista acadêmico, mas principalmente do ponto de vista pessoal. Pode passar o próximo. Então, assim, dentro do nosso ambulatório, né, a gente trabalha a dependência química, e hoje a gente conta com o auxílio luxuoso do Marcelo, que é uma pessoa especialista, um psicólogo especialista nessa área, né, que a gente acha que é importante a questão da dependência e das suas consequências biopsicossociais, né? Familiares, muitos dos alunos trazem históricos de familiares que fazem o uso abusivo do álcool e o quanto isso compromete para eles. Né? E o alcoolismo abordado ao longo do curso, como eu falei,
com poucas reflexões do ponto de vista orgânico e com poucas reflexões sobre o indivíduo, né, que adoece. Então, pode passar o próximo, que eu quero falar das... Pode passar. Uma coisa muito importante, que eu acho que é a reflexão sobre os próprios preconceitos, julgamentos, conduta profissional no atendimento ao portador do alcoolismo, principalmente nas unidades de emergência, né? Quando chega um paciente agitado por conta do alcoolismo e mobiliza aquela equipe da emergência toda. Tá? Próximo, então. Então, agora eu queria passar para as falas. Pode passar o próximo. Que aí são falas deles, aí não sou eu falando, não. São eles falando. Tá? Pessoas sábias, formadas na vida, que, mesmo sem querer, me ensinaram muito. Os aprendizados que eu tive na roda vão muito além da vida médica. Os depoimentos eram intensos, e, por mais que o álcool seja o principal assunto, cada um deles ajudava-nos em muitos outros assuntos, relações, lutas do dia a dia, o que fez com que a visita ao AA valesse muito a pena. A gente fala de visita ao AA, mas hoje são eles que vêm até nós, né? Por estarmos próximos, eles é que vêm até nós. Valorizei o poder de cura da palavra, que eles não valorizam, né? Porque o que valoriza é o diagnóstico técnico, né? O AA é um símbolo universal, retratado em vários filmes, comentado em livros e discutido nas redes sociais, mas nada substitui uma ida à reunião do grupo. Próximo. A partir dessa reunião, eu comecei a mudar meu pensamento, até em relação aos meus próprios defeitos. Se eu quiser, eu posso ser uma pessoa melhor. Só posso agradecer aos professores e membros do AA pela ótima oportunidade de ser uma pessoa e um profissional melhor. Isso é uma única ida, um único encontro, né? E o quanto isso repercute para eles. Tá? Liberdade de crer na religião que queira e a prece da serenidade dão um toque de magia a todo o espírito do AA. Achei incrível como, ouvindo uma experiência semelhante de um outro ser humano, nós podemos curar a nós mesmos. Eu faço análise há muitos anos falando simplesmente de mim e eu não tinha noção do quanto a identificação interpessoal pode trazer um benefício tão grande para os nossos problemas. Já estou acabando. Próximo. Foi uma experiência muito enriquecedora no meu diploma médico. A partir dessa visita, eu passei a enxergar o alcoolismo como uma doença e consegui eliminar definitivamente a visão preconceituosa que eu tinha de que a bebida era para os fracos. Achei muito interessante vocês frisarem que um dos fundadores foi um médico. No entanto, eu acho que a grandiosidade do AA só foi possível graças a cada participante que comparece às reuniões, porque, pelo que eu pude reparar, os grandes pilares do grupo são os seus próprios componentes. Próximo. Eu acho que... vocês veem que eu fiz um recorte dos tantos relatos que eles me deram. Tá? Me senti capacitada de conduzir melhor um paciente alcoólatra ao encaminhá-lo ao AA. 24 horas de aprendizado e mudança de opinião sobre o alcoolismo. Saí de lá muito reflexiva sobre os problemas que aquelas pessoas devem ter enfrentado e o grande suporte que o AA representou na vida deles. A visita ao AA foi capaz de ressignificar a nossa percepção a respeito do alcoolismo. Semente foi plantada, que possamos regá-la e germiná-la. Eu acho que... E aí aquela frase atribuída ao Jung, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, assim, para eles é uma experiência enriquecedora. Tivemos ontem, e, além de tudo, a gente sempre faz esse encontro com uma participação de um representante do Al-Anon. Né? E ontem, por acaso, nós fizemos, se eu tiver 2 minutinhos só para falar, né? Ontem nós tivemos um encontro para esse nosso grupo que estava de internos que estava saindo, que eles estão indo para outro rodízio, e hoje chegou outro grupo que já vamos agendar o encontro. Para cada grupo desses, de média 20 alunos, eles passam por essa experiência de conhecer o trabalho do AA. Né? Então, e do Al-Anon também. E ontem, coincidentemente, a gente não tinha pacientes nas rodas do AA, só tínhamos alunos. Mas, como a gente tem rodas quartas-feiras, às vezes os pacientes vão.
E aí, com a permissão do pessoal que vai encontrar com a gente do CTO, eles disseram, não, não, doutora, pode deixar as pessoas participarem também. E foi muito bacana, e tem sido bacana a participação de pacientes, porque nós temos lá, em especial, principalmente mulheres, mães, esposas, principalmente mães, esposas, irmãs, maridos também, mas a nossa frequência é muito mais feminina, como em qualquer unidade de saúde, né? E tinha uma senhora que, com a fala da representante do Alanon, ela se identificou totalmente e já fez um link, já conheceu o trabalho do Alanon. Então, assim, essa parceria que a gente tem há 10 anos é fundamental, eu considero fundamental para a formação humanística, voltando lá naquele primeiro slide, né, da atenção integral ao paciente, de um modo geral, e ao paciente portador de alcoolismo. Obrigada. Mais adiante, eu fico aberta para perguntas. Eu queria pedir a vocês, quem tiver interesse, né, em fazer perguntas, vocês podem anotar e vão ter pessoas que vão recolher para que eles possam estar respondendo no final. Muito interessante a senhora trazer a frase doutora, trazer a frase do Jung, né, quando ele fala para conhecer uma alma humana, né, conectar com outra alma humana. E o Jung, na verdade, é o primeiro psiquiatra que diz para um alcoólatra que ele precisa procurar outro alcoólatra, né, para poder, que ele não tinha mais o que fazer, né, que ele precisava de outro alcoólatra para poder tentar se recuperar. Eu acho que Jung nem sabia do que ele estava falando, mas ele falou. Né, a coisa depois aconteceu sem a participação dele, mas ele veio a saber pela carta do Bill, né, que é enviada a ele. Eu queria convidar agora um membro de AA que vai dar o seu depoimento. Boa tarde a todos. Sou Maicon, mais um membro de Alcoólicos Anônimos que hoje não bebeu. Gostaria de agradecer a presença de todos, primeiramente, né, e ao convite de estar aqui hoje. Contar um pouquinho da minha história, né. Antes de chegar em Alcoólicos Anônimos, eu comecei minha experiência assim, com a bebida alcoólica veio muito cedo, né? Antes mesmo de beber, eu tinha familiares que já sofriam dessa doença, né? Meu pai, portador da doença do alcoolismo, hoje também companheiro de Alcoólicos Anônimos, eu via muito de perto, né? E eu ali com mais ou menos 7, 8 anos de idade não conseguia entender, não sabia o que era alcoolismo, né? Não fazia ideia. Mas eu notava que quando meu pai saía para trabalhar, minha mãe ficava preocupada e escondia todas as facas de casa, né? E pegava aquela faca que ela tinha, que ela se sentia mais segura e colocava embaixo do travesseiro. E meu pai nunca foi agressivo, né, fisicamente falando. Mas ele chegava em casa, eles começavam a discutir, eu ficava com medo daquilo. E eu sempre ficava pensando que pudesse acontecer algo pior. Graças a Deus nunca aconteceu, né? E aí, no meio de uma dessas discussões deles, eles se separaram. E eu já tinha uns 14 anos de idade, 13 para 14 anos de idade. E eu optei em ficar com meu pai. E aí foi quando eu fiquei com meu pai, minha mãe foi morar no interior do Rio de Janeiro, que eu tive mais liberdade, né? Meu pai, por ser portador da doença, saía, ia curtir e me deixava curtir também, né? E eu comecei a curtir os baile funk, eu fui criado numa comunidade, meu irmão começou a me levar para os baile funk, e foi aí que eu comecei a conhecer, né? E a primeira vez que eu tive contato com a bebida, eu tive um porre que eu não consegui, o meu período de ativa, que a gente diz na Irmandade, né, que foi o período dos anos que eu fiquei bebendo, eu não conseguia sentir o cheiro daquela bebida, né? Eu fiquei 14 anos na ativa e eu não conseguia sentir o cheiro. Ou seja, meu primeiro contato com a bebida alcoólica já me mostrava que não seria não teria uma boa relação, né? E aí tudo foi acontecendo muito rápido na minha vida.
A gente tinha um projeto na comunidade, com 15 para 16 anos a gente começou a viajar o mundo, né? E aí, para amenizar a tristeza que eu ficava, eu tinha uma namoradinha, e aí, para amenizar aquela tristeza, eu lembro que eu fiquei um mês em Veneza, e eu fiquei um mês em Veneza bebendo, né? Todos os dias eu comprava um cartãozinho telefônico, ligava para a namorada e dizia que estava com saudade e bebia com os meus amigos. E as coisas foram se tornando mais progressivas, né? Eu comecei a trabalhar no meio da música e tal, e aí parece que tudo foi mais fácil, porque eu chegava nas casas de shows, né, nas baladas, e as pessoas me apresentavam fitas, camarotes, bebidas de graça, né? Eu tinha tudo para a progressão da doença. Até que chegou um estágio que eu tentei diversas vezes trocar de bebida, né, para não ficar bêbado, para não esquecer das coisas, e eu comecei a esquecer das coisas que eu fazia. Chegou um dia que eu coloquei na rede social, né, depois de um porre, coloquei na rede social, parei de beber, nunca mais eu bebo, não aguento mais. Frases típicas de alcoólatras. E aí um membro de Alcoólicos Anônimos viu aquele meu pedido de ajuda e me levou a mensagear. Ele falou para mim naquele dia, né? Ele me abordou no caminho e disse, cara, alcoolismo é uma doença, né? Mata, mas antes de matar, desmoraliza. A gente costuma dizer que é a doença do ainda. O que você não fez, você pode vir a fazer. Se você bebe um copo da sua bebida de escolha e não consegue parar, talvez você tenha problema com álcool. Ali eu me vi alcoólatra, né? Eu só achei que eu conseguia parar sozinho, né? E esse foi o meu engano. Mas esse poder superior faz tudo certo, que é o que a gente chama, né, o nosso Deus, assim, um poder superior. Ele faz tudo certo. Porque eu tive que passar por alguns aindas, né? E depois de uns 2 anos, quase, mais ou menos, eu me deparei passando por vários aindas em uma única noite. E eu lembrei daquela mensagem que foi me dita um dia. É a doença do ainda, que você não fez, você pode fazer. E aí eu cheguei em Alcoólicos Anônimos, né? No dia 7 de junho de 2017, totalmente arrasado, né? Espiritualmente falando, mentalmente falando. Me disseram que eu era a pessoa mais importante, que era para eu continuar voltando. Que os melhores dias da minha vida estavam por vir, sabe? Eu cheguei ali desacreditado, não queria estudar, não ligava para muita coisa mais, né? Desacreditado da vida. E aí me disseram assim, cara, se você quiser, aqui dentro você pode ser até o presidente da República. Eu não consegui entender muito bem quando disseram, né? Hoje eu consigo entender que Alcoólicos Anônimos pode não me dar muita coisa, mas me capacita para ser o que eu quiser hoje, né? E eu cheguei em Alcoólicos Anônimos com ensino médio incompleto, hoje eu estou no 2º período da faculdade. Foi uma das conquistas que a A me deu, sabe? Depois de 6 anos e 3 meses e algumas 24 horas de sobriedade, né? Poder voltar a estudar, né? A ser uma pessoa mais compromissada comigo mesmo, a cuidar de mim. Entender, né, que hoje o problema é problema e o álcool é o álcool. A sociedade vai continuar aí normal, funcionando normalmente. Esse programa de Alcoólicos Anônimos hoje me ajuda a conviver nessa sociedade que usa o álcool para anestesiar qualquer tipo de problema, para qualquer tipo de dor, de felicidade. Se está feliz, bebe. Se está triste, bebe, né? O AA hoje me ensina isso. A viver todos os momentos da minha vida de turbulência, de euforia, de alegria, seja lá qual for, sem precisar anestesiar, sabe? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, né? A todos esses profissionais que estão aqui também com essa ajuda, né, tremenda, trabalhando junto com Alcoólicos Anônimos, para levar essa mensagem para o alcoólatra que ainda está sofrendo. Obrigado, mais 24 horas. Obrigada, tá, Maicon, pela tua coragem de estar aqui em cima, contando a tua história. Não é fácil, né? Mas é possível. A gente queria pedir desculpa que não foi o celular que tocou. É alguém que não é da geração XYZ cronometrando o tempo.
Agora a gente vai ouvir, né, um pouco do que o Dr. Marcelo Orofino tem para trazer para a gente. Então, boa tarde para todos. Então, como está na apresentação ali, né, eu sou psicólogo clínico, sou terapeuta familiar sistêmico, e eu fui buscar fazer uma formação em terapia familiar, porque eu trabalhei muitos anos numa clínica de internação aqui no Rio de Janeiro, né, na CLIF, e ali eu vi a necessidade que eu tinha de poder me aprofundar no estudo da família, né, como um sistema. E aí eu fiz essa formação. Eu comecei até na CLIF já a atender algumas famílias ainda sem formação, e foi aí que foi me dando essa gana de aprender mais, né? E hoje, na minha visão, eu não consigo pensar a possibilidade de tratar alguém se a família não estiver em tratamento, tá? Justamente por ser um sistema e todo mundo que está dentro desse sistema estar envolvido ali no transtorno, né? Eu hoje tenho preferido chamar de transtorno por uso de substâncias, e aí inclui todas as substâncias, sejam elas lícitas e ilícitas, né? E a gente vê uma gravidade aí de leve, né? Vamos dizer assim, uma classificação, né? De leve a grave, dependendo do número dentro dos critérios diagnósticos, do número de critérios que aquela pessoa preencha. Então, a gente vai entender que uma pessoa que pode fazer uso do álcool, eventualmente, ela já pode ter algum tipo de problema relacionado a esse uso, tá? Então, às vezes tem umas pessoas que perguntam assim: meu pai bebe todos os dias, ele é um alcoólatra, um alcoolista, um alcoólico? Não sei. Eu tenho um tio que ele bebe todo final de semana, ele é um alcoólico? Não sei. A gente precisa entender, de fato, qual é essa relação que aquela pessoa tem com aquela substância, né? Então, seja o álcool, seja qualquer outra substância. Aqui o nosso objetivo hoje é entender como é que a família é inserida nesse processo de tratamento, porque quando o paciente ele está em tratamento, a família também está em tratamento. E é essencial que ela esteja. E muitas vezes eu via, até trabalhando na internação, tinham muitas famílias que era como se deixasse assim, sabe quando você deixa o carro na oficina para consertar? E aí as famílias pensarem assim: olha, quando ele estiver pronto, me avisa que eu venho buscar. É o que a gente faz com o carro, né? Essa semana mesmo eu deixei meu carro na revisão e fui lá pegar quando estava pronto. Só que no tratamento do alcoolismo, no tratamento das dependências, não é assim. A família tem que estar inserida e tem que entender quando que ela ajuda, quando que ela prejudica, né? Quando ela é um fator de proteção e quando ela não é um fator de proteção, ela é um fator de risco. Então, vamos tentar entender aqui juntos, né, esse processo, né, que a família precisa ter esse entendimento. Pode passar. Pode passar mais uma. A família é o primeiro ambiente que aquela pessoa está inserida, tá? Então, aquela pessoa recebe muito daquele primeiro ambiente, e aquilo que ela recebe vai ter repercussão ao longo de toda a sua vida, inclusive na sua vida adulta. E a gente observa muito isso, não só quando a gente trata um paciente dependente químico, mas quando a gente trata também de outros tipos de transtorno, o quanto que a família é importante nesse processo, prejudicando ou ajudando, né? E isso vai ter uma repercussão na vida adulta. Pode passar? Abordagem sistêmica da família, então, a gente poder pensar que o todo ele é maior do que a soma das partes. Então, quando a gente estuda a família, a gente estuda também, né, a teoria dos sistemas. Por quê? Por exemplo, eu tenho um celular, ele está funcionando direitinho, está tudo interligado, né? Agora, se eu abro esse celular e qualquer aparelho eletrônico, se eu abrir, separar todas as peças e deixar tudo junto, reunir tudo, botar em cima de uma mesa, esse aparelho eletrônico ele continua sendo um aparelho eletrônico? O que vocês acham? Né? Você vai ter as peças ali todas juntas, mas elas não têm uma conexão. E no sistema é necessário ter uma conexão e entender quando essa conexão ela é funcional e quando essa conexão ela é disfuncional.
tá? Pode passar? Então, foi o que eu falei para vocês. A gente vê o mundo em termos de relações desse sistema e da integração desse sistema, né? De todas essas relações. Então, por isso, a ideia de ter que se tratar o sistema, não só um único subsistema. Pode passar? O funcionamento do todo se sobrepõe aos interesses individuais. Então, foi o que eu falei anteriormente, do todo ser maior do que a soma das partes. Pode passar. A família é considerada peça fundamental em várias etapas do processo terapêutico. Quantas vezes eu ouvi os familiares dizendo que não tinham a menor ideia, menor noção do que era o alcoolismo, do que era a dependência química, de saber que é uma doença que não tem cura, que ela é tratável, mas ela não é curável. Ela pode ser estacionada. E quantas vezes eu ouvi, olha, eu estou trazendo o meu familiar aqui para se tratar porque eu quero que ele fique curado. E aí, quando a gente explica que não há uma cura, que há um tratamento, e que esse tratamento engloba a família, não, mas quem tem o problema é ele. Só ele tem o problema? Não, a família inteira. Né? O alcoolismo é uma doença familiar. A dependência química é uma doença familiar. E aí, para o familiar entender isso, às vezes a gente tem que fazer um trabalho aí bem árduo de entendimento. E mesmo depois, eu acompanho algumas famílias durante um tempo, e mesmo depois desse acompanhamento, eu percebo muita dificuldade nas famílias de fazer uma mudança de comportamento. Né? A gente muda a nossa forma de pensar, que vai fazer com que a gente mude a nossa forma de agir. E, às vezes, a família entender esse processo é tão difícil quanto para aquele paciente entender que ele vai precisar também mudar o comportamento dele. Né? É uma mudança total de estilo de vida do paciente e da família. Muito improvável sustentar a melhora de algum paciente sem a intervenção do sistema familiar. Né? Brasiliani e Cobelo são duas psicanalistas que trabalham também, né, com todos os tipos de transtorno, também com o alcoolismo, com a dependência química, e elas sempre reforçam essa ideia de que é muito difícil a gente conseguir ver, não é impossível, tá? Mas é mais difícil ver uma melhora no sistema de uma forma geral se a família não entra em tratamento. Pode passar. Então, isso aqui é muito importante e a família custa entender que ela não tem o poder para mudar os seus membros. Tá? Ninguém, a gente sabe disso, é uma frase que se fala sempre, ninguém muda ninguém. Tá? A pessoa precisa mudar e a sua mudança tem uma repercussão no entorno dela. Então, a família não tem o poder para mudar os seus membros, pode passar, ela tem poder para influenciar os seus membros. E essa influência se dá não através do controle, porque uma característica que é muito presente nos familiares é querer controlar o alcoolismo do seu membro, né, do seu alcoólico. E isso, ela se dá conta depois de que é impossível, é uma ilusão, assim como tem a ilusão de controle do alcoolista em relação ao álcool, existe a ilusão de controle do familiar em relação àquele alcoólico. Tá? Então, ela tem o poder de influenciar, e essa influência vai se dar a partir da consciência que aquela família tem da doença. Pode passar. Aqui ficou um pouco escuro, mas eu vou tentar mostrar para vocês o que são os fatores de risco e os fatores de proteção da família. Então, fatores de risco: ambiente doméstico caótico e conflituoso, apego inseguro e mau relacionamento entre os membros, consumo ou atitudes favoráveis ao uso de substâncias por parte dos pais e outros membros, cuidados providos de forma irregular e pouco apoiador, ausência de monitoramento e expectativas altas e irrealistas entre os membros. Esses são fatores de risco. E aí, quando a gente começa a tratar a família e a família começa a entender o que vai precisar ser modificado,
a gente vai conscientizar quais são esses fatores de proteção, como a gente está vendo ali, ó, ambiente familiar apoiador, harmônico, estável e seguro. E isso é muito importante, com regras claras de conduta e envolvimento dos pais na vida dos filhos. Vínculos e relações de apego fortes, seguras e estáveis. Normas e valores morais sólidos. Se a gente olhar ali fatores de proteção, fica aquela coisa, parece até uma coisa idealizada, né? Mas precisa ser real. Tá? Se é uma família, claro, que a gente não tem mais criança, mas isso vai acontecendo desde a formação, né? Lá, acho que desde sempre precisa ter essa formação, essa informação para as pessoas, né? E essa conexão saudável na família, né? Uma família pode passar por uma disfuncionalidade durante um tempo. Ela até ser uma família funcional, mas em algum momento ela adoeceu. E aí, vamos trabalhar essa família para ela voltar a essa funcionalidade, né? Agora, tem famílias que já se constituem de uma forma disfuncional e aí são famílias doentes, de fato, né? E aí é um trabalho bastante árduo aí para tentar trazer essa funcionalidade a essa família, né? Mas eu penso que qualquer família funcional, ela pode passar por um período de adoecimento, né? E aí vamos entender como é que a gente faz para trazer de volta a funcionalidade daquela família, tá? Pode passar? Um fator de risco pode comprometer vários campos da vida, ser potencializado por outros ou ser neutralizado pelos fatores de proteção. Então, é o que a gente chama do antídoto, né? Qual o antídoto que eu vou ter quando eu penso num fator de risco? Qual é o antídoto que eu vou ter como fator de proteção que vai ajudar a proteger aquela família e a proteger aquele membro, né, que é portador do alcoolismo ali ou de uma dependência química? Nunca um fator isolado ele é o responsável pelo padrão problemático do uso. É sempre multifatorial. E aí, cada família, a gente vai precisar avaliar, olhar, para poder entender qual é o funcionamento daquela família e qual é a melhor conduta que nós, como profissionais, vamos ter para poder atuar nessa família. Tá? O transtorno, a doença, é uma só, mas cada pessoa é única, e cada família também é única. Então, tem características em comum, mas a gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Então, por isso, esse olhar muito cuidadoso e criterioso daquele profissional que vai tratar aquela família. Pode passar. Vai lá, clica de novo. Ué, parou? Pode ir clicando até o final, porque ela ficou espaçado, né? Pode mais. Aí, tá. Então, a codependência, ela acontece junto, né? À medida que a dependência evolui, a codependência também evolui. E o que é que a gente observa aí nessa estrutura codependente? Para todo dependente, há um codependente. O dependente, ele é prisioneiro da substância e o codependente, ele é prisioneiro da relação que ele estabelece com o dependente. Obcecado em controlar o comportamento do dependente. É muito importante que a família entenda que existe uma diferença entre controlar o dependente e cuidar do dependente. São duas coisas completamente diferentes. Tá? O cuidar é você ter um olhar atento, é você ter uma preocupação, é você ter uma atenção. Mas o controle, gente, como eu falei anteriormente, é ilusão, né? E isso traz muito sofrimento para esse codependente, né? E aí, um comportamento que é muito comum nas famílias onde existe a codependência é o comportamento de facilitação. Tá? E aí, a gente tem que pensar o seguinte, esses comportamentos de facilitação são os fatores de risco para aquela pessoa, né? E os comportamentos que vão proteger, né? Que são aqueles que protegem
né, são agentes terapêuticos. Tá? Então, a família ter esse entendimento é importantíssimo. E o codependente entender que ele adoeceu também, que ele precisa de tratamento e que, se ele não se tratar, provavelmente os sintomas daquela doença não vão ser possíveis, né, de serem tratados. Vamos lá. Pode passar. Tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia, pode clicar aí, mas... que está aqui, está claro, dependente, irresponsável, manipulador, desfocaliza o uso, a negação, que é o mecanismo de defesa, o codependente, muitas vezes, ele é super responsável, facilitador, é um controlador obsessivo e, muitas vezes, na maioria das vezes, a negação também é um mecanismo de defesa presente. Pode passar. Pode ir lá, clicando. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Né? Conscientizar aquela família sobre a realidade da dependência, sobre os comportamentos facilitadores da estrutura disfuncional. Pode clicar. E aí, no tratamento, o que vai acontecer? A família passa a perceber essa estrutura disfuncional. Tá? Ela se desfocaliza de um dos membros, porque muitas vezes o alcoólico, o dependente químico, ele é o bode expiatório, mas a doença dele está levando à tona a disfuncionalidade da família. O foco na força do sistema, as responsabilidades são partilhadas. Tem uma dinâmica que a gente faz com as famílias de pegar assim, né? Vamos botar, sei lá, a gente tem 4 membros naquela família, a gente pega 1 quilo de feijão e distribui ali 250 gramas para cada um e coloca ali o peso das responsabilidades, porque é muito fácil sempre jogar a responsabilidade no outro. Não, sempre, e isso na terapia sistêmica a gente vê, as responsabilidades elas são partilhadas. Se sou eu e o outro, é 50% meu e 50% do outro. Então, o outro precisa mudar e eu também. Tá? Então, essas responsabilidades são partilhadas. Estimulado a ter atitudes mais funcionais, trabalhando os comportamentos disfuncionais. Pode passar? E aí, a mudança comportamental, que é necessária. Pode ir? Né? Então, assim, algumas orientações. Não fique sempre esperando que o pior aconteça, o pior pensamento, a pior atitude. E aí, o que é preciso fazer? Mostrar interesse nas coisas que o seu familiar está vivendo e aprendendo. Tenha esperança. Pode ir? Ao menor sinal de distrato, impaciência ou desânimo, não fique achando que nada mudou e que não está adiantando em nada o empenho no tratamento. Né? Caso haja algum comportamento inadequado, fale sobre a sua preocupação com calma e assertivamente. Assertividade é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito com as famílias. Beber e usar drogas na frente do adicto, como se o problema fosse só dele ou como se já estivesse resolvido. Não. Dê um tempo no uso do álcool e drogas, mesmo que você não tenha problemas com esse uso. E ainda que o adicto peça para você usar, diga que não tem problema, quem tem problema é ele. Um ambiente livre de substâncias ajuda no processo de recuperação e mesmo que o adicto esteja recaído, não use com ele, de jeito nenhum. Esse comportamento é incoerente, permissivo e não ajuda o adicto a resolver, a perceber o seu problema. Pode passar? Não deixe de revelar ao adicto aquilo que o incomoda, como se qualquer aborrecimento fosse fazê-lo recair. Não é por aí. Então, fale o que você sente e pensa, lembrando que todos estão em recuperação e que ninguém possui a fórmula de como fazer o outro feliz. Pode passar? Não trate o adicto como se ele fosse um inválido, antecipando e resolvendo tudo para ele. Caso você tenha alguma dúvida sobre qual seria a melhor maneira de agir, pergunta a ele ou peça orientação na sua fonte de ajuda. Pode passar? Não desista do seu tratamento em hipótese alguma, mesmo que o adicto não queira mais, não recaia junto com ele. Continue fazendo a sua parte. Esta é a melhor forma de dar continuidade a um tratamento de um problema tão difícil. Então, continue em recuperação. E lembre-se, a recuperação é de todo o sistema. Pode passar? Esse aqui é um livro que eu gosto sempre de recomendar. São 3 profissionais fantásticos nessa área. Tá?
Analice Gigliotti, Elizabeth Carneiro, Gisele Aleluia. Esse é um livro muito bom, que tem várias histórias, que fala também das questões familiares e vale a pena ler, tá? Então, assim, é uma linguagem bem coloquial, de fácil entendimento e da gente poder entender o quão complicado é, mas o quanto que é importante a participação de todo mundo engajado dentro do tratamento. Bom, acho que foi. Vamos lá? Aí, isso. Foi, gente. Obrigada, grande Marcelo Rufino. Eu queria convidar agora membro, Ana O. É isso mesmo, gente? Ana O do Freud? Para dar o seu depoimento. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Ana Laura. Eu sou uma alcoólica em recuperação. Vim aqui contar um pouquinho da minha história, né? Eu não falo em nome de A, mas posso falar da minha experiência em como A salva a minha vida e da minha família, né? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a todos que estão aqui. E, bom, o Maicon, na verdade, ele contou a minha história, né? Até porque, quando eu ingressei em AA, eu lembro que a minha história foi contada através de outros companheiros, né? Porque eu não sabia que era uma doença, eu achava que era falta de vergonha na cara, ou era falta de vontade. Mas aí eu fui descobrindo que, na verdade, eu tinha muita vontade, né? Mas eu não tinha ferramentas para viver sem beber. E o álcool sempre esteve muito presente na minha família, então sempre foi uma coisa aceita, né? E eu lembro que alguns familiares meus diziam que era melhor eu começar a beber em casa, porque eu estava em casa, do que na rua. E assim foi. Eu lembro que a melhor parte, por exemplo, do Ano Novo era, obviamente, meia-noite, quando virava o ano, mas porque as pessoas brindavam, então eu podia brindar. E era minha parte favorita. E eu achei que não tivesse nenhum problema, e talvez para uma pessoa não alcoólica não teria. Mas, como o alcoolismo é uma doença progressiva, no meu caso, foi progredindo. E com 14 anos, mais ou menos, eu comecei a beber em algumas festas, o que já era errado, não só pela idade, mas pelo comportamento, né? Eu já reproduzia um comportamento adicto, baseado em compulsão, manipulação, né? Eu lembro que eu diversas vezes manipulava garçons para eu conseguir bebida. Com 15 anos, eu aprendi a fazer uma identidade falsa, o que foi um grande facilitador para mim, né, no consumo. E eu acho muito importante os profissionais da saúde estarem aqui, porque eu fui muito negligenciada nessa área médica, mas entendo até que por falta de informação mesmo. Aos 16 anos, eu tinha uma terapeuta, e, como eu falei anteriormente, é uma doença progressiva, né? Então, aos 16 anos, eu comecei a ter outras dependências, além do álcool. Eu usei outras drogas que eu achava que eu nunca ia usar, né? E que eu ainda não tinha usado, mas eu usei. E eu lembro muito de chegar na terapia completamente sob efeito, né, de álcool e outras substâncias. E a minha terapeuta, ela não me deu nenhuma informação, não me sugeriu Alcoólicos Anônimos ou até mesmo Narcóticos Anônimos. Ela simplesmente falou a seguinte frase: você vai errar quantas vezes for necessário até que você veja que usar drogas é errado. E aí eu
tive mais 3 anos de sofrimento, fundo de poço, abuso, porque o alcoolismo ele é ruim, é uma doença muito democrática, né, que afeta homens, mulheres, independente de classe social, raça, mas a gente vive numa sociedade extremamente machista, então as mulheres elas já são vulneráveis. E uma mulher bêbada, ela é muito mais vulnerável. Então, assim, dos abusos que eu sofri, eu não sou culpada, mas eu ficava na mão do palhaço, então eu era muito mais vulnerável, né? E eu lembro de trazer isso para minha terapeuta, e ela vinha com uma, entre aspas, positividade meio tóxica. Ah, é só você não beber, ou você beber menos. Mas eu tentava beber menos. Às vezes eu queria só sair de casa, assistir um jogo de futebol e voltar para casa, mas eu não conseguia. Assim, sei lá, eu ia assistir o jogo, torcia para o Flamengo. Se o Flamengo perdesse, eu chorava. E eu nem sou flamenguista. E eu não conseguia entender por que eu não conseguia voltar para casa. A partir do momento que eu bebi a primeira dose, a minha promessa de tipo, vou chegar em casa mais cedo, vou conseguir trabalhar no dia seguinte, vou conseguir estudar, essa promessa acabava. E não era por falta de vontade, era porque eu tenho uma doença, né? Que quando eu vou no primeiro gole, abre uma compulsão dentro de mim, né? Que eu não consigo parar. E aos 19 anos, eu lembro que eu comecei a me questionar. Nossa, já? Parece que o meu tempo é sempre o mais rápido. Eu vou tentar concluir o mais rápido possível. Aos 19 anos, eu comecei a me questionar, né, o porquê de não conseguir chegar em casa cedo, ou o porquê de ser a última pessoa a sair dos lugares, e por que meus amigos conseguiam ir para casa e eu não, né, e por que eu sempre tinha que trabalhar de ressaca, e por que eu bebia antes de ir para a escola, e por que eu reprovei meu ensino médio no primeiro ano por falta, né? E aí eu comecei a enxergar que o álcool ele já estava se tornando um protagonista na minha vida. Ele já era, na verdade. E aí foi quando eu fui no Google e eu pesquisei se eu era uma alcoólatra. E eu vi que eu não era, porque, segundo o Google, o alcoólatra era um que bebia todo dia. E eu só bebia quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas eu não bebia todo dia. E que o alcoólatra bebia de manhã. Eu não bebia de manhã só quando virava noite, mas não contava, porque ainda não tinha dormido, né? Mas eu pensei, eu tô na M, eu não falo com a minha mãe, eu moro com a minha mãe, ela veio até aqui hoje. E eu estava assim, no fundo do poço, com uma dor muito grande na alma. Eu falei, vou tentar, né? Não custa nada, perto da minha casa e tal. E aí eu fui. E aí as pessoas disseram para mim que, primeiro, que eu era a pessoa mais importante. E eu achei estranho, porque eu sempre queria ser importante e eu nunca fui considerada. E aí em AA disseram que eu era a pessoa mais importante daquele dia. E eu não entendi por quê, mas as pessoas falaram que era possível, né? Viver uma vida sem beber, sem substâncias. E eu acreditei, até porque eu não tinha outra opção. Ou era eu voltar no dia seguinte, ou eu ia morrer. E não ia ser uma morte bonita, sabe? Porque a morte nas situações nunca é bonita. E eu continuei voltando, com algumas dificuldades, né? Até porque a vida tem dificuldades. Não é por isso que eu vou beber ou usar droga. E exatamente hoje, dia 19 de outubro, eu completo 2 anos e 3 meses limpa. Obrigada, mas eu não faço mais que a minha obrigação. E só do fato de eu poder estar aqui hoje, contando um pouco da minha história, para mim já é muito significante, porque
eu não consegui aceitar. Eu não sou o tipo de pessoa que agradece e diz obrigado, Deus, por eu ser alcoólatra, mas eu agradeço todos os dias por eu ter chegado aos 19 anos numa sala de A, e hoje, aos 22 anos, está podendo fazer uma faculdade, está podendo ser uma filha para minha mãe, está podendo ser uma neta para minha avó, uma amiga para os meus amigos, e a pessoa mais importante, né, que para mim, que sou eu, e eu não conseguia ser. E é graças ao AA e vocês também. Então, obrigada e é isso. Obrigada, Ana, minha xará. E desculpa, né? Porque às vezes é tão bom ouvir, mas estão me fazendo correr com o tempo. E agora, doutor Mário Romano, psiquiatra da infância e adolescência. E é muito interessante, né? Antes do doutor falar, né? A gente ouviu uma menina que com 14 anos já estava no processo de desenvolvimento do alcoolismo e o quanto que a nossa sociedade vem pagando caro por esse adoecimento precoce, né? Obrigada pela sua presença. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje. Eu fico muito feliz de poder passar uma mensagem aqui e agradeço imensamente ao AA, parabenizo todos os organizadores por fazer esse evento. Eu já fiz alguns eventos do AA, mas esse é o primeiro que eu faço presencial. E cada dia que passa eu me admiro mais com a Irmandade, aprendo mais, leio, adoro ler os relatos, adoro escutar histórias, as histórias que tiveram aqui, e as histórias da revista Vivência, não sei se o pessoal já conhece a revista. Então, é um prazer estar aqui hoje e passar essa mensagem, que é vai ser uma mensagem mais técnica um pouco para vocês, e vou falar da síndrome alcoólica fetal, né? Essa imagem já diz um pouco o que é, né, gente? É uma mulher usa álcool na gravidez e a gente vai falar as consequências disso para, né, esse feto que está dentro, que nasce, cresce, né? E aí é um problema complicadíssimo que a gente tem falado muito pouco aqui no Brasil, né? Exemplo, acho que o Dr. Zemol está escutando aqui, ele está presente, é o maior divulgador científico do Brasil desse tema, médico, neurologista, né? Ele está ali sentado. Eu acho que é por isso que eu estou, meu mestre, né? Por isso que eu estou um pouco incomodado de estar aqui, mas vamos lá. Próximo slide. Aqui a descoberta, né, da síndrome alcoólica fetal. Isso aconteceu em 1968, um pediatra lá na França, ele se chamava Paul Lemoine, ele investigou muitas crianças de mães que bebiam na gravidez. E ele percebeu que essas crianças tinham uma característica facial muito parecidas, e eram crianças de etnias diferentes que nasciam com uma cara parecida. Bebê já é parecido, mas elas tinham uma questão mais ainda parecida. E aí ele começou a investigar isso, e essas crianças tinham, ao longo do crescimento, alguns problemas, né, que ele identificava de comportamento um pouco semelhante, né? E aí ele coloca aqui, ele investigou 127 crianças, e publicou um artigo em 1968. E ele fala que as características da face, né, foram os sinais que o levaram a desconfiar disso. E essas crianças tinham um déficit físico e comportamental semelhante, né? Elas tinham um atraso para aprender, ou um comportamento muito impulsivo, muito agitadas. E aí depois, 5 anos depois, os americanos publicaram na Lancet, disseram que foram os primeiros que relataram isso, a gente já ouviu essa história,
mas, na verdade, não foi. Eles não conheciam o trabalho do Lemoine, que publicou numa revista francesa, e aí, né, criou esse mal-entendido. Mas essa aqui é a breve história da síndrome alcoólica fetal. Continuando no próximo slide. Somente em 1981 veio a primeira publicação do FDA, a maior agência reguladora, né, nos Estados Unidos, aconselhando que as mulheres grávidas ou pensando em engravidar não devem usar bebidas alcoólicas e permaneçam atentas ao teor de álcool nos alimentos ou outras substâncias. E aí, em 1993, a CID, o Código Internacional de Doenças, né, coloca a síndrome alcoólica fetal. Em 1996, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos criou novas categorias, né, diagnósticas, 3 novas, e incluiu a síndrome alcoólica fetal como a mais grave delas. Eu acho que a maioria das pessoas aqui, não sei se são profissionais de saúde, então eu preparei mais para esse público, mas eu vou tentar passar um pouco, né, tentar assim orientar sobre quando vocês escutarem, né, alguém dizer que usou álcool na gravidez, como assim orientar, né, essas pessoas. Vamos lá. Então, essa divisão trouxe problemas na época, porque como é que você vai dizer um problema com 4 nomes diferentes? E aí, próximo slide. Em 2002, teve a criação desse termo, transtorno do espectro alcoólico fetal, né, a sigla TARF. Em inglês é essa FASD, né? Quem for pesquisar no PubMed, né, olha o FASD, que vai achar mais coisa. E aí o TAF engloba todas essas 4 categorias. TAF nada mais é um termo que resume todos os desfechos negativos decorrentes da exposição intrauterina ao álcool. Tá? É um termo guarda-chuva, uma coisa que resume tudo. Tá? Continuando. Próximo slide. Aqui é bem rápido, né? Só para a gente entender rapidamente que o álcool chega nos vasos sanguíneos do feto, em formação do útero, né? E passa livremente, né? E chega na corrente circulatória do bebezinho. A placenta não filtra o álcool, né? Então, depois de meia hora, né, que a mulher ingere o álcool, a criança está recebendo o álcool diretamente pela veia. Tá? Então, continuando. E aí eu trouxe aqui, só para a gente entender esse problema, porque as coisas estão piorando quando a gente pensa na questão do uso do álcool em mulheres nos últimos 20 anos. Né? Eu trouxe uma pesquisa no Brasil, né, que mostra que as mulheres aumentou muito o consumo abusivo de álcool, que é esse episódio de 4 doses ou mais no único dia. Né? Só para a gente entender o que é uma dose de álcool, é essa figura que vocês estão vendo aqui embaixo, um copinho de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose. Né? E aí a gente vê que o episódio abusivo aumentou muito de 2006 a 2021. Né? E na cidade do Rio de Janeiro aumentou, quase dobrou, né? nesses últimos anos. E meninas adolescentes também, do 9º ano do ensino fundamental, nessa pesquisa do IBGE, vem mostrando, né, que as mulheres passaram a beber mais álcool. E, obviamente, né, elas podem engravidar, podem fazer uso de álcool durante a gravidez. E aqui no próximo slide, eu trago a questão do uso do álcool por mulheres na gravidez. Próximo slide, por favor. Aqui, ó. Uso do álcool, né? Nessa pesquisa dos Estados Unidos, geralmente, primeiro trimestre, né, o episódio abusivo de álcool é 10,5%. No segundo e terceiro, 1,4%.
ainda bem que diminui, né? E nessa pesquisa nacional brasileira, publicada agora, esse ano, mostrou um dado muito semelhante ao dos Estados Unidos, com 10% das mulheres apresentando um diagnóstico presumível de uso inadequado de álcool na gestação, né? E isso foi pior em pessoas, né, com classe econômica mais baixa, mulheres pretas, mais jovens, né, com assistência pré-natal inadequada. Então, a gente vê que é um problema, né, que está aí atinge, e a gente não fala disso, né? Falamos muito pouco. E quando a gente vai analisar os estudos no Brasil, são pouquíssimos, comparado aos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos, eles conseguem saber o número de pessoas acometidas com esse problema. No Brasil, a gente não tem esse dado. E estamos longe de arrumar esse dado ainda. Tá? Continuando. Então, quantas pessoas no mundo têm o TEAF? TEAF né, não é fácil contar esse número, são estatísticas, mas em 2016, esse trabalho mostrou que 0,77 por 100 habitantes, isso dá em torno de 80 milhões de pessoas no mundo, né? São estimativas. A gente vai ter... toda mulher que bebe vai ter uma criança com TEAF? Não, não é assim. Né? As estatísticas falam que 13 gestantes que consomem álcool, nasce uma criança com TEAF. Tá? E a síndrome alcoólica fetal é a variação mais grave. Eu botei esse iceberg só para a gente entender, em termos quantitativos, né, que a SAF, síndrome alcoólica fetal, ela é 1/10, né, do TEAF. E muitas vezes o iceberg mostra também que a gente não consegue olhar embaixo do iceberg, né? A gente só olha em cima, a gente não vê o tamanho do problema. E as outras variações do TEAF, as outras, né, que eu já falei no começo, vou falar aqui no próximo slide. Pode falar, pode passar. Ah, não, aqui, só para a gente entender, eles contam pessoas com TEAF em abrigos, isso em países desenvolvidos, né? Austrália, Canadá, Estados Unidos. A prevalência é muito maior do que na população geral. Tá? Em crianças em abrigos, instituições correcionais, cumprindo medida socioeducativa, educação especial, clínicas neuropsiquiátricas. Então, a gente tem ali o aumento de 10 a 40 vezes. Continuando. Então, assim, esse slide eu acho legal, importante, porque é quando que a gente vai ficar preocupado com isso, né? Uma vez, uma pessoa veio me dizer: nossa, Mário, a minha esposa bebeu, no dia seguinte descobriu que estava grávida. O que eu faço? Aí eu falei: olha, quanto foi que ela bebeu? Como é que foi? Entendeu? Aqui a gente vai tentar quantificar o que os guidelines fazem, né? O que as diretrizes diagnósticas fazem. Então, eu peguei essa diretriz diagnóstica da ROIM, de 2016, que foi a última, né? E como é que a gente investiga, né, isso daí? A gente pergunta, né, ou para a própria mãe biológica, né, da criança, se ela bebeu, ou então a gente pode usar outro relato, né, de prontuário médico, ou então de outros profissionais de saúde, porque, no meu caso, eu sou psiquiatra da infância e adolescência, quando chega até mim, a criança tem 6, 8, 10, 12 anos. Então, eu tenho que... É retrospectivo isso, né? A gente vai e investiga antes. Quer dizer, a gente investiga o passado. Então, essa informação do passado, ela já é necessária para a gente começar uma investigação, caso seja positivo. Relato de pessoas próximas também da mãe biológica. A gente pode pegar esses relatos. Tá? E qual que é a quantidade de álcool? Né? A gente considera que uma mulher grávida
se ela bebeu mais de 3 doses em uma ocasião, né, em 2 momentos durante a gravidez, você pode começar uma investigação. Ou então, mais de 6 doses por semana, por 2 semanas durante a gravidez. Então, eu estou trazendo aqui, gente, para termos... É uma questão mais assim técnica, mas só para a gente entender que não é um copinho que vai fazer com que você tenha que investigar um problema nessa criança. Tá? Então, eu coloquei essa quantidade para a gente tentar, assim, que eu acho que muitos aqui vão ser profissionais de saúde, né? E pensando nisso que eu coloquei. Vamos lá, próximo slide. A síndrome alcoólica fetal. Como é que é isso? Tem essa tríade, atraso no crescimento, nos primeiros 2 anos de vida, ou dentro do útero, a dismorfologia característica na face. A gente vê essa criança ao lado aqui nessa foto, né? A abertura ocular é menor nessas crianças, o filtro nasolabial é um pouco apagado e o lábio superior é fino. Então, essas são as 3 características, né, que acontecem muito em crianças que foram expostas ao álcool na gravidez. Então, quando tem dismorfologia na face, a gente fala que a criança tem síndrome alcoólica fetal, mais um prejuízo no sistema nervoso central. Isso é muito amplo, pode ser de vários tipos, né? Desde crianças que nascem com a cabeça pequena, microcefalia, macrocefalia, até problemas de comportamento, como hiperatividade, impulsividade, tá? Que a gente vai notar, e até dificuldade de aprendizado. Pode ser uma dificuldade de aprendizado, tá? Que já caracteriza um prejuízo do sistema nervoso central. Então, assim, para fazer esse diagnóstico, não é tão simples, porque você tem que pegar no começo, né? Quando a gente só consegue estabelecer esse problema na face, porque ao longo do tempo vai mudando. A gente não consegue dizer exatamente que é uma face característica de síndrome alcoólica fetal, tá? Então, o ideal é até 3 anos de idade, a partir dos 6 meses. Né? Nem sempre na prática é assim. Às vezes eu consigo, até os 6, 7 anos, fazer esse diagnóstico. Continuando no próximo slide. Aqui, as outras expressões fenotípicas do TEAF. A gente vê a síndrome alcoólica fetal parcial, né, que seria, né, a face, problema na face, mas sem a deficiência de crescimento, nos primeiros 2 anos. Né, e soma o prejuízo no sistema nervoso central. Aqui, só para a gente entender as escalas, os guias trazem escalas para você pontuar, né, quando tem 4 e 5, significa, essa escala aqui é do filtro nasolabial. Então, 4 e 5 são indicativas, né? Precisa ter 2 dessas 3 características, né, para caracterizar uma face típica numa pessoa com síndrome alcoólica fetal. Ali, as outras expressões fenotípicas, a gente vê que não tem a dismorfologia facial. Muitas vezes já aparece para mim em crianças com 14, 13 anos. Eu não consigo dizer mais que elas têm problema na face, mas eu sei que elas foram expostas na gravidez ao álcool, drogas. Né? A gente está falando aqui do álcool. Né? Então, eu consigo saber se isso né? Ou, nesse caso aqui, dessa variação, é interessante porque muitos profissionais de saúde acreditam que para ser síndrome alcoólica fetal precisa ter a face. Tá, tudo bem, mas tem as outras variantes, né? Quando não dá mais para estabelecer essa face, esse problema na face, a gente coloca como transtorno do neurodesenvolvimento relacionado ao álcool. Né? Criança com prejuízo no sistema nervoso central,
né? E aí isso só é diagnosticado depois dos 7, 8 anos. Tá? Muitas vezes precisam fazer teste ou avaliação neuropsicológica. Existem defeitos congênitos relacionados ao álcool também, mas é uma situação que não traz muitos prejuízos, porque não tem a questão do sistema nervoso central. Continua, próximo slide. Quem pode fazer esse diagnóstico, né? Quando é confirmada a exposição e os prejuízos no sistema nervoso central, a gente pode ser um pediatra ou outro profissional de saúde que esteja familiarizado, que entenda sobre esse tema, tá? E as dificuldades, né? O problema da CID, ela só reconhece a síndrome alcoólica fetal, tanto a CID-10 como a CID-11. Ela não bota as outras categorias diagnósticas. E a importância do reconhecimento precoce é fundamental, porque você começa a fazer intervenções nessa criança e ela pode se desenvolver, pode melhorar. Tá? Continuando, próximo slide. As estratégias preventivas, né? A gente divide em estratégias universais, que uma coisa que a gente vê em alguns países, Estados Unidos, na França, que é o rótulo, né, nas bebidas. Isso tem nos Estados Unidos, na França, é obrigado a colocar. Estratégias preventivas em mulheres de idade fértil. O que a gente poderia fazer? Acho que a escola teria um papel fundamental nisso, né? Em colocar isso para meninas, para meninos que estão aí começando a fazer uso de álcool, estão começando a ter relações sexual, né? E teria uma boa... quem está fazendo planejamento familiar também, nas unidades de saúde, estratégias educativas com grávidas e no puerpério, a gente vê que são os profissionais de saúde que precisam atuar, né? E muitas vezes eles não perguntam isso, se está usando álcool, se usou, tá? E aqui, estratégias preventivas com o parceiro, a gente vê que isso tem sido efetivo, porque muitas mulheres começam a beber junto por influência do parceiro, né? Continuando, próximo slide. Aqui a identificação precoce do consumo do álcool na gestação, né? A gente vê aqui algumas diretrizes. Os obstetras dos Estados Unidos recomendam o uso do álcool recomenda a triagem, né, para todas as mulheres com cuidados obstétricos, né? E nos Estados Unidos também eles fazem um rastreamento de álcool, né? E aconselhamento comportamental. Isso é o que se recomenda, né? Infelizmente, no Brasil, o Ministério da Saúde não traz nenhuma coisa sobre isso. Eu gostaria de falar, mas não tem. Vamos lá. Próximo slide. A mensagem final que eu trago é que os estudos científicos não encontraram uma dose de álcool segura para ser usada na gravidez. Por que é interessante achar uma dose segura? Porque existem mulheres, eu acho que esse espaço é muito interessante de falar isso, né, dos alcoólicos, que são dependentes de álcool e podem ficar grávidas, né? Então, esse problema da síndrome alcoólica fetal pode ser evitado, mas não vai ser totalmente, porque vai existir ainda situação que a mulher não vai parar, porque ela é dependente de álcool. Aí eu acho que a arte tem um papel fundamental para ajudar nisso. Muito obrigado a todos pela atenção. No Netflix tem um documentário maravilhoso que chama Clemência, a história de Cynthia Brown, uma história real dos Estados Unidos, que fala disso, do uso do álcool na gravidez. Cynthia Brown é a pessoa mais popular no mundo que tem a síndrome alcoólica fetal, tá? E ela tem rede social, você pode seguir ela. E ela hoje faz um ativismo muito grande contra a exploração de jovens, adolescentes, crianças
e que ela foi explorada e ela tem esse diagnóstico. Valeu, gente. Obrigado. Quem quiser contar, essa aqui é a página de divulgação científica. Obrigada, doutor Mário. Isso que o senhor traz é muito interessante. Quando eu engravidei da minha primeira filha e fui no médico, né? Aquela pergunta assim, mas não pode beber nada? Não, um vinhozinho, 3 doses, né? Os médicos estão muito mal preparados para lidar com essa questão, para fazer a abordagem, né? Que eu acho que a gente que está aqui ouvindo esse seminário, um médico, pelo menos eu trabalho assim, né? Não sou médica, mas se a pessoa me pergunta, não posso beber nada, já levanta a atenção, né? Porque para quem o álcool não é importante, não vai nem perguntar se pode ou não, né? Então, assim, vai te fazer muita falta? Eu queria convidar agora um membro de Al-Anon que vai trazer a sua experiência, né? E algum material para apresentar. Agradeço aí por me escutarem, agradeço também o convite, a banca maravilhosa de doutores aí, doutora Tânia, falou relação médico-paciente, tenho muitos familiares médicos e isso é muito importante, né? Tem um médico que fala que todo médico tem que ser técnico e artista, né? Eu acho que foi um pouco isso que ela falou, doutor José Camargo. Gostei muito também do doutor Marcelo, falou sobre a doença multifuncional, multifacetária, afeto familiar. Então, eu acho que eu vim falar bastante sobre isso como familiar de alcoólico. Eu me apresento como Lucas, sou Al-Anon em recuperação e familiar de alcoólico. Eu sou familiar adulto, no caso é minha mãe, é a dependente. Aqui é o cartão que tem algumas informações. Isso é muito eletrônico, né? A gente clica e vai seguindo o Facebook, o WhatsApp, o site também do alanon.org.br, o cartão digital nosso. Pode passar. O tema, só para vocês ficarem atentos, é controle, culpa e cura, né? É os 3 Cs do Al-Anon. É muito importante, quando eu entrei no Al-Anon, ouvir isso, né? Que eu não causei, eu não controlo e eu não tenho a cura, eu não posso curar o meu familiar alcoólico, né? Então, são 3 Cs, né? Não causei, não controlo e não posso curar. Minha mãe ela vem bebendo bastante tempo já, né? É uma família completamente disfuncional, como o doutor Marcelo falou. Eu me lembro de encontrar ela na rua, assim, sendo assaltada e depois eu ter que correr atrás para fazer BO, e ela chegou em casa toda urinada. Eu me recordo de ela chegar em casa com uma pizza na mão e, de repente, cair no jardim, tropeçar e se arranhar. E eu tive que socorrer ela ali e a pizza se espatifou no chão, não tem mais pizza. Hoje eu acabo rindo, né? Ela está bem, mas antigamente era muito sofrimento. A família adoece, a família sofre muito com esse alcoolismo compulsivo, né? Ela não tinha horário para beber, ela bebia, teve fases da vida dela, né? Ela já bebeu no bar, ela já bebeu em casas de amigas, ela já bebeu em restaurantes, ela já bebeu sozinha em casa, ela já bebeu pós-enterro, ela já bebeu casamento, ela já bebeu em aniversários. Tem 8 anos que em todo o meu aniversário ela bebe. Eu já tentei em restaurante, ela bebe. Eu já tentei fazer em casa, ela bebe. Eu já tentei sair com amigos, voltei ela bebendo sozinha em casa. E tem vários truques, né, que ela usa, né, para esconder a bebida. Ela esconde em armário, né? Ela divide em bolsas, né, a bebida.
E na hora de descartar também os lixos, a mesma coisa, né? Ela esconde e bota em várias bolsas para justamente não contarem, né? Por quê? Porque eu era controlador. Aí vem a minha doença, né? Eu tinha um calendário, eu me lembro bem, um calendário onde eu anotava. E esse calendário ele estava todo riscado, porque praticamente todos os dias ela bebia. Era 28 dias bebendo, né? E 2 e 3 dias ela não bebia. Então, eu anotava, eu era compulsivo. Só de ouvir a geladeira abrir, eu já sentia um sentimento ruim dentro de mim. E quando eu ouvia a latinha fazendo isso, o meu dia se acabava. Parecia noite, né? Parecia que ao invés de sol, tinha entardecido e a chuva vinha e eu sofria com isso. Eu tive depressão muito forte porque eu entrei num isolamento, não conseguia controlar de nenhuma forma, tentei de todas as formas controlar a maneira dela beber, e quanto mais eu tentava controlar, mais ela bebia, ela mais truques tinha, né? Ela botava em outros copos, ela tinha outros esconderijos. Hoje a gente pode rir, né? Mas na época era muito, muito dolorido. E minha família, como eu falei, doutora Tânia, é toda de médico. Eu tenho 2 tios médicos, uma sobrinha agora que está fazendo medicina. Eu tenho um tio que foi como meu pai, né? Meus pais se separaram muito cedo, então eu vivi com minha mãe sozinho, né? Então, eu tinha um tio meu que... Obrigado. Eu tinha um tio meu que é como um pai, e ele é fisioterapeuta respiratório, trabalha em CTI. Eu tenho duas tias que é enfermeira, e ninguém entendia a dor que eu passava, ninguém entendia. Eu cheguei em um momento em que eu reuni todo mundo. Eu cheguei e eu falei assim, acabou, hoje acabou. Eu vou reunir a família inteira e vou colocar aqui ela na sala e vou falar, a gente precisa procurar uma cura para ela. É a cura, né? Que a gente sempre está querendo para o nosso familiar. E todos os meus tios da área médica, outros não, foram lá, irmãos dela, e falaram, mas qual o problema? Ela está bebendo, né? Para eles não vinha problema, não tinha problema, né? É até um status, socialmente aceito. Então, qual o problema ela está bebendo? Não tem problema nenhum. Ela se queimar no fogão, não tem problema. Ela beber sozinha em casa sem sentido, acordar 9 da manhã bebendo, não tem problema. Aí eles me questionaram, o pecado? É moralmente errado para você isso? Qual é o problema disso? Aí eu falei, não é moralmente errado, não é isso que eu vim questionar. Até porque ela fuma. Então, não era isso que eu estava falando com eles, né? Só que eu também não sabia como interpretar, eu não sabia que era uma doença antes de chegar no Alanon. Então, eles falaram, mas é por causa do dinheiro? Será que é por causa do dinheiro? Ela está gastando muito? É a falência, como vem muitas vezes na falência, né? No alcoólico, vem o desemprego, é a falência? É isso que é o problema? Eu falei, não é falência, não é dinheiro, não é isso o problema. O problema é outro, o problema são as emoções, são a dor, é o sofrimento, é a depressão que vem com a doença. Então, eu cheguei no Alanon após isso tudo e estou em recuperação. Isso me trouxe paz, serenidade, me ajuda a lidar com as situações, né? No AA tem o evite o primeiro gole, né? No Alanon tem o evite o primeiro atrito. E hoje eu lido muito melhor com ela. A minha mudança, a minha forma de agir é
um exemplo, e os exemplos arrastam, né? Os exemplos, eles arrastam. Eu me lembro que também tem um símbolo assim bem marcante na minha mente, que é eu tentando atravessar uma parede, mas eu não conseguia atravessar essa parede. A parede era intransponível e eu só me machucava. Eu batia com a cabeça e eu não conseguia, porque é uma doença incurável. Pode ser detida, mas precisa de ajuda. E eu tenho outra memória muito vívida, assim, um exemplo, que é eu tentando ajudar ela, né? Ela na lama e eu entrando na lama, porque eu amava ela. Um amor compulsivo, sim, um amor compulsivo. Hoje eu tenho um amor que aceita a diferença. Hoje eu tenho um amor que sei diferenciar a doença da minha mãe. Hoje eu tenho um amor com muita compaixão, com muito carinho com ela. E eu tenho uma recordação de que era eu tentando entrar na lama para ajudar ela. E quanto mais ela se debatia e eu me debatia, nós dois, a gente se afundava. Então, basicamente isso. Obrigado pelo tempo, pela oportunidade de estar aqui. Agradeço novamente a todos. Acho que foi uma palestra que quem organizou fez de forma muito sábia, né? Tocamos em todos os pontos aqui. Eu queria divulgar o Al-Anon também, para quem não conhece. É uma associação que ajuda familiares de alcoólicos e amigos de alcoólicos, né? Se você entrar no site e procurar no Google, você acha. E quem se identificou, por favor, nos procure, que será muito bem-vindo, será muito bem acolhido. Tá bom? Obrigado. Emocionada com esse depoimento, né? E a coragem de estar aqui. A gente sabe que o Al-Anon é uma irmandade que precisa de muita divulgação, né? O que o Marcelo falou. As pessoas sempre procuram a AA, mas não entendem que a família precisa de recuperação, né? Que a família também tá adoecida, está precisando se reconhecer. É mais ou menos isso que você falou, né? Eu entendi que não é curar, não é tratar, é identificar as minhas emoções. Eu queria agradecer a presença de todos. Tenho certeza que os nossos expositores, para quem precisar, para quem quiser, eles vão ter um tempinho aí para responder alguma dúvida ou para deixar algum contato. Queria muito agradecer a presença de todos vocês, convidar a quem quiser conhecer uma sala de Alcoólicos Anônimos. Se entrar no site, vai poder ver os horários, os locais. Eu acho que a gente tem Alcoólicos Anônimos em todos os bairros do Rio de Janeiro e alguns bairros mais de um, né? E eu acho muito interessante também a divulgação de Al-Anon, que é muita gente que procura a gente querendo saber aonde tem reunião de familiar e às vezes a gente não sabe aonde indicar. E tem pessoas que nem sabem que existe a Latim, né? Que é o grupo para filhos jovens de alcoólicos. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada aos membros de AA que fizeram isso acontecer, que estão aqui prestando um serviço, né, para levar a mensagem, e dou por encerrado esse encontro. Obrigada. Seminário de Alcoólicos Anônimos para alunos de medicina e profissionais da área da saúde. O Escritório de Serviços Locais de Alcoólicos Anônimos agradece a presença de todos, lembrando a importância de transmitir a mensagem ao alcoólico que ainda sofre. Obrigado pela presença e em breve nos veremos de novo.